Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Muito bom, Puerto Rico. muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Caiei, Porto Rico. Para mim é uma grande bênção poder estar aqui novamente com vocês e compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da sua palavra e do seu programa correspondente a esse tempo final. Recebam saudações dos irmãos do Brasil, os quais amam a obra, amam o programa divino, e nesse tempo estão se preparando como vocês para receber as promessas que Ele disse que daria a seus filhos em nosso tempo. Promessa que todos os mensageiros e todos os grupos de eras e dispensações passadas desejaram e que nós, por eleição divina, foi-nos dado essa bênção de viver no tempo que essas promessas iam cumprir. Não foi pela nossa escolha, e sim pela eleição divina. Ou seja, fomos eleitos para viver nesse tempo. Você não escolheu vir agora, foi Ele. Foi Ele que disse, esses eu vou pôr no fim do tempo. Portanto, por mais lutas e batalhas que tenhamos, diante de Deus somos os melhores, homens e mulheres também. Somos reis, rainhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o melhor do melhor que Ele tem em seu programa como seus filhos somos nós. Não é que os demais também não sejam bons, melhores, mas é que sempre tem os melhores. Tem uns filhos que são mais queridão e somos nós. E por isso nos colocou nesse tempo tão maravilhoso, tão glorioso. Por isso nunca cansaremos de dar graças a Deus por viver no tempo que Ele realizaria essa mudança de reino. O tempo em que a maioria não morreria, a maioria ficaria vivo para receber o corpo eterno e glorificado. Essa experiência é única. Por isso aproveitemos o tempo que Deus nos deu para trabalhar na obra e servir a Ele com todo o coração e consciente que veja uma mensagem. A mensagem já está inclinando para esse mundo denominacional e também para o povo hebreu. O povo hebreu já pegando aí um gancho, pondo o olho em alguém, porque o Evangelho do Reino, vejam, o reverendo William Branham disse na página 230 do Livro das Eras que o Evangelho iria a Israel. Assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios levarão de regresso aos judeus. E fala que o rapto acontecerá. Ou seja, que tem eventos que vão acontecer antes do rapto. E esses eventos é o que hoje estamos vendo e palpando com nossos próprios olhos. E de uma forma simplesinha, uma forma singela. Agora eu não vou falar assim, podem assentar, por favor, porque se tivesse no tempo de Jesus, poderia falar assim, senta aí na grama, aí também na pedra, aí na montanha. Nesta mensagem que ele pregou, Jesus Cristo restaurando o poder à sua igreja, através do profeta Elias, porque Elias é um profeta que Deus enviou, vejam, e o ministério é de restauração. Em 2007, ele nos disse, 17 de março de 2007, disse, e agora o Evangelho regressará aos judeus e por esse motivo regressará a uma etapa, a uma era onde, vamos dizer, a maioria terá sangue judeu. Se não for todos, porém será a maioria. E será uma era judaica, e diríamos hebraica, porque ao falar judia, de certa forma refere à tribo de Judá e junto com ela a tribo de Benjamim. Portanto, será uma era hebraica, mesmo que o reverendo William Branham disse que será uma era judaica, ou dos judeus, veja,
igreja e assinala que, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios a levarão aos judeus. Também assinala que será Moisés e Elias. Então, ali ele já aponta que é pelos ministérios de Moisés e Elias que isso aconteceria. Então, de onde sairão Moisés e Elias? De entre os gentios, do meio da igreja de Jesus Cristo, da etapa mais importante, que é a etapa do lugar santíssimo. Aí é onde aparecerão as 2 oliveiras, os 2 ungidos, os 2 castiçais. Onde aparecerão Apocalipse 11, versículo 3 em diante, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Também chamado os 2 filhos do óleo. Isso falamos lá em Israel. As 2 oliveiras, do que também Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14 nos fala também. E tudo isso vocês vejam que tem a ver com a restauração de todas as coisas. Ou seja, nesse tempo a restauração é de tudo, até mesmo de nosso corpo. Seremos restaurados. O trono e reino de Davi será restaurado. Então vocês vejam que tudo de volta ao Éden. Um pouquinho mais embaixo, continua dizendo, e fala que essa terceira etapa será para a noiva, a igreja noiva, e também será para as virgens insensatas, e será também para o mundo. Isso está na página 118 e 119 do livro de Citas. Tem também outras citações que escutam no livro a mensagem Almas Aprisionadas, na página 4, parágrafo 112, vamos ler pela metade e começa a ler essa citação. Lembram que para esse tempo tudo já terá terminado. É uma coisa horrível. Terá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Que ministério é esse? O das 2 oliveiras, o irmão, ele disse. Joel assim disse, porém não terá tempo para a redenção. E ele disse, ou seja, que fecha a porta da dispensação da graça e já não terá mais oportunidade para entrar, para fazer parte da igreja do Senhor. Ou seja, que daí por diante, quando fechar a porta, o restante que vier já, então, passará pela grande tribulação. Ou seja, veja que depois que essa porta é fechada, os que vierem, mas bem vêm para receber força para passar pela grande tribulação. Agora, tem coisas que não são faladas abertamente ou claramente, e se foi tocado algo, foi quando foi falado das coroas. E recordem que o título de propriedade está sendo trazido ao escolhido na mensagem, falado. Porque ao já estar no mensageiro e falar, isso passa do mensageiro ao povo. Portanto, e lembram que o título de propriedade é um livro abstrato. É a revelação de Deus, é o mistério de Deus. É o poder de Deus que está sendo transferido ao escolhido. E com o título de propriedade, você tem direitos. E com esse título, pode reclamar. Porque estamos no tempo da reclamação. Vai ter muitas surpresas, porque isso encerra. A pessoa lê e fala, bom, até aí, então, depois daí mais ninguém irá no rapto. Bem, às vezes, o convite para a ceia das bodas, o convite para as bodas, um ou outro que não quis ir, aí deixou a coroa. Mas essa mesa, sim ou sim, tem que enchê-la. Não sentaremos na ceia até que todos estejam aí. Portanto, clamem a Deus, peça a Deus e reclame a Deus pelo aquele ou aqueles que você queira que esteja na ceia das bodas do Cordeiro.
Não é difícil pedir. Recordem que temos o título. Isso nos dá direito. Não pode se encaixotar, se fechar a determinadas coisas aí. Vejam, isso foi o que ele nos falou e nos explicou nas entrelinhas. Tem que aprender a escutar e ler Deus entre linhas, mas isso somente é conhecido e será conhecido somente pelos escolhidos. Os demais não vão entender isso. Não vão saber como funciona. Recorde, lembra que você tem esse poder. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, mas vocês vejam, esse poder é transferido para a igreja noiva e o que você tem que fazer é falar, Senhor, me dê o poder. Agora, me dê autoridade. Me dê autoridade. Me dê essa autoridade para eu reclamar e eu pedir conforme a tua palavra. Pedir por aqueles que me amam. Pedir por aqueles que eu amo. Ou seja, quando você tem essa segurança e você está consciente do que está escutando e recebendo, isso dá a você o direito de pedir, de reclamar. E continua lendo. Então tudo termina, porque o Cordeiro já terá pegado o seu livro. Agora, recordem que o sinal estaria na noiva, que é a vida desse sangue. Por isso que poderemos reclamar. E está no lugar correto. Se por 2000 anos funcionou, estando no lugar santíssimo do templo espiritual, não vai funcionar na dispensação do reino? No lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo e em cada alma, em cada coração de cada escolhido? Claro que vai funcionar. Se funcionou há 2000 anos, funcionará pela eternidade também. Terá pegado o seu livro e a redenção terá terminado. Ou seja, ele fala que já terá entrado todo escolhido de Deus, toda pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro já terá completado a igreja. Jesus pregou e foi rejeitado, continua lendo. E depois prosseguiu aqueles que estavam aprisionados e não podiam se arrepender, já não tinha tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Ele falou. Tem outra mensagem onde o reverendo William Branham diz, Senhor, mostra a esse mundo o seu poder, estremeça esse mundo uma vez mais. Isso está no livro de Citas. Eu trouxe o livro, mas vocês já sabem qual é. Perfeita Força, mas no livro de Citas tem um extrato. Vamos ler. A mochila está aqui, a pasta está aqui, vamos pegar aqui para ler. Isso está no livro de Citas. Livro de Citas. Deve estar acá à esquerda. Deve estar do lado esquerdo. Viram? Desse lado. Diz 525 para 525 da página 60. Diz, Senhor, exatamente antes que essa igreja seja levantada, que se levante em poder, antes de ser raptada. Lembra que aí também nos fala dos 30 a 40 dias, que será algo glorioso. Ó Deus, encha esses vasos e leva-os para cima e desenha uma pedra angular do lado esquerdo. Senhor, chacoalha esse mundo uma vez mais. Nós sabemos que já será passado de tempo, ou seja, já fora da dispensação da graça. Não terá arrependimento, viram? Porque já está fora desta dispensação. Será tarde demais para eles então. Mas mostra teu poder, Senhor. Enche esses vasos e chacoalha esse mundo como nunca foi chacoalhado antes. Então leva a sua igreja. Agora eu oro para que tu estremeça esse mundo com eles uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Vê? Aí em cima ele escreveu, antes do rapto, chacoalha esse mundo, estremeça esse mundo como Moisés e Elias, ou seja, com esse ministério dispensacional.
Ele continua dizendo que isso será uma realidade. Ele disse também, é fácil pedir porque é uma promessa. Ou seja, está pedindo algo que foi prometido. Agora, isso está por aí pela 105, onde fala que não é difícil pedir. Não é difícil pedir. Página 105, parágrafo 906. Eu te rogo que tu salvará cada um, Senhor, por diante poderá vir um avivamento dos justos e um grande poder venha entre a igreja um pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por isso, porque tu prometeste. E lembram quando ele disse, todos que tu amaste e os que te ama, Deus te dará? Veja, voltou novamente a essa parte. Porque se isso já aconteceu, ou foi permitido ver por meio do reverendo William Branham, isso estaria cumprindo plenamente nesse tempo final. Porque somos os que estamos vivos. Os que partiram já não podem fazer nada lá. Agora depende de nós. Os que estamos aqui, depende de nós. E se a gente for mais a fundo, poderíamos perguntar, e o que será dos que já partiram? E o que será dos nossos familiares que já se foram, que não tiveram oportunidade de receber o Senhor? O que será deles? Ele disse, todos os que você amou e os que amam você. Ali ele não colocou uma divisão ou uma linha de em qual dimensão estaria. Que poder que os filhos de Deus estão obtendo, estão recebendo nesse tempo final. Isso é grande. Isso já é algo de dimensões. Nos disse coisas maiores que estas farás. Isso é grande. O que Deus estava fazendo por meio do seu filho ali. Não é difícil orar por isso, porque tu prometeste, Senhor, estamos orando pela terceira etapa. Onde isso ia acontecer? Na terceira etapa. E nós sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. Aí ele escreveu, terceira etapa. E em cima escreveu, um grande poder virá sobre a igreja. É uma promessa. É uma promessa. E seus filhos aqui a creem. Cremos que essa promessa estaria sendo cumprida sem limitações nesse tempo final. Aí continua dizendo, portanto, a igreja de eras passadas não teve a promessa para essa bênção ser cumprida em nenhuma das eras passadas, mas Deus mostrou o tipo e figura. Em tipo e figura, Deus mostrou o que será nesse tempo final. Está mostrando o tempo apostólico dos apóstolos, o tempo de São Pedro e também o tempo de São Paulo, e também de uma forma muito grande no tempo do reverendo William Branham. Assim que o que Deus está preparando para realizar é algo muito grande. Isso é o que vai despertar totalmente os judeus ou hebreus. Ou seja, os acordará totalmente e vão dizer, isso é o que nós estamos esperando. E isso será paralelo ao que aconteceu com Jacó quando se encontrou com o anjo no capítulo 32 do Gênesis. E recordem que no livro Os Selos ali ele nos falou, na página 359 por aí, que ele disse que quando eles vejam a possibilidade de agarrar a algo, aí estarão Moisés e Elias. E nas 70 semanas de Daniel também. Agora vocês vejam que isso mesmo aconteceu com Jacó. Um pouquinho mais embaixo diz, agora... E o que é primordial para a igreja é que em algum lugar apareça esse edifício, esse auditório, essa catedral, essa capa, e tem que aparecer no meio das pessoas. De qual era? Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O mensageiro da sétima era tentou ter Cristo, para que Cristo se manifestasse, ter esse lugar e cumprir tudo que ele viu nessa capa.
Mas não foi permitido a ele, até mesmo quando uma vez ele viu uma grande carpa e ele foi levado ali, ele falou assim, na visão, quando ele foi levado a esse lugar, e foi levado ali, ou seja, ele estava olhando aí, ele disse, pensa a respeito da sua tenda, do seu tabernáculo, mas foi dito a ele, esse não é o seu tabernáculo. Assim que, quando ele foi e teve a visão, e ele foi, não era o auditório ou carpa, a catedral dele, porque ele se foi. E todo mensageiro que tenha ido, então, esse lugar não pode ser de um mensageiro que já tenha ido. Vamos dizer, foi visitando e estava no ar e esteve olhando tudo que estava acontecendo ali. Portanto, ele viu alguém nessa carpa catedral. Se viu alguém, então tem que ter visto um instrumento, tem que ter visto alguém. Se viu alguém, tem que ver um instrumento. Se viu alguém. O qual, para chegar a esse nível de atividade que teve, deve ter começado baixinho. Ou seja, de uma forma progressiva. Não pode ser nenhum mensageiro que tenha ido, porque se está esperando que venha, então já virá grande porque já vem em um corpo glorificado. Portanto, não pode começar a capa catedral desde baixinho, de pequeno, porque já vem grande, já vem em um corpo glorificado. E então isso aí, o que vai acontecer depois disso aí, são 30, 40 dias e iremos. Ou seja, que a trajetória desse ministério teria que começar como baixinho, de uma forma simples, e escalando, subindo, aumentando, viu? Até pelo sentido normal, vejam. Tem um irmão, não me lembro quem foi que me disse, que uma pessoa, um crente que tinha um familiar que não era crente, nunca tinha escutado da mensagem assim, mas não era crente, nem da mensagem do irmão Brian, nem da mensagem do irmão William, mas certamente conhecia as escrituras de certa forma. E ele soube que o irmão William tinha partido. E ele disse, o Dr. Soto partiu? Então o sucessor dele é José, não é certo? Porque tem que ter alguém que suceda ele, que seja o sucessor dele. Ou seja, pela lógica, se Deus leva um mensageiro, tem que levantar outro. Isso sim que é o alfabeto. Hoje nós vamos ver algo disso, do alfabeto. Interessante, simples, como ele escreveu o que é o alfabeto. Já conhecemos o alfabeto, que são muitas coisas simples do dia a dia, mas a forma que ele detalha o que é o alfabeto, por esse outro ângulo, então, eu já estou com desejo de estar lá. Porque tem muitas coisas hoje que Deus vai nos dar. Orem bastante por esse estudo. Que Deus nos dê tudo o que tem que nos dar. Porque desejamos que tudo que está aí, todas essas entrelinhas e tudo que nos deixou, toda essa base, esse fundamento, fique plasmado no coração, na alma de cada escolhido. Que toda a vida dessa palavra caia nessa boa terra e produza a sua transformação. Porque isso é o que Deus deseja. Deus deseja, eu desejo, eu sei que vocês também. Que essa palavra que está aí chegue até a alma de cada escolhido, e ao redor dessa palavra, lembram que o que aconteceu com Abraão e Sara, foram rejuvenescidos, porque escutaram a promessa que Elohim falou. Deve ter começado de uma forma simples e crescendo até chegar à parte culminante do programa que Deus tinha com essa pessoa no meio da sua igreja. Ou seja, de uma forma progressiva. Assim que não pode ser na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, porque todo esse tempo já passou. Tem que ser na era de pedra angular e território onde a era de pedra angular está sendo manifestada. Agora veja um pouquinho mais adiante, fala assim: para esse tempo, um mensageiro dispensacional tem que aparecer no meio do povo de Deus. E, portanto, será um mensageiro para o cristianismo e para o judaísmo. Será um mensageiro para os gentios, ou hebreus, ou judeus. Será um mensageiro para todo ser humano. Será um mensageiro para todo o povo, língua e reis. Será um mensageiro para toda a dispensação do reino. E por quanto será um mensageiro para toda a dispensação do reino,
então será o único que obterá o cumprimento das grandes promessas que tem aí para a dispensação do reino. Ou seja, as maiores bênçãos, ele as herdará. E os que estarão com ele, junto às suas congregações, também herdarão as maiores bênçãos que existe para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um povo bem abençoado e bem privilegiado. Agora vejam, mas isso é para os que estão aí, braço a braço com esse mensageiro. Talvez no começo a gente não entendia e foi acoplando, foi olhando tudo e Deus se revelando a eles, porque eram os predestinados, eleitos por Deus para ver um pouquinho antes, um pouquinho depois. Talvez agora tem coisa ainda que não entende, não compreende, mas Deus vai abrindo o entendimento. E já levamos, vamos dizer, desde 2010 para cá, podemos dizer desde 2017, 2019, vamos dizer 2019 também, e final de 2021, podemos dizer por aí que já vão 6 anos, 7 anos, desde 2019 já passaram quase 7 anos. Agora, tem alguns que têm estado esse tempo desde 2019 para cá, têm estado aí desocupados. 2021, 22, 23 já fazem 4 ou 5 anos desocupados, que não se ocuparam, não fizeram nada a favor da obra de Deus, mas nós sim, porque foi prometido que teria um grupo trabalhando no programa correspondente ao fim do tempo na terceira etapa. Porque Deus não quer preguiçoso, desocupado, lá para a ceia das bodas do Cordeiro. Os preguiçosos não vão, não. A transformação, o reverendo William Branham disse, e o Dr. William Soto também disse que a transformação vai nos encontrar trabalhando. Agora, qualquer um poderá dizer, mas é que eu estou trabalhando também. Bom, mas tem que ver no que você está trabalhando. O que é que você está fazendo? O que você está cumprindo? Ou seja, o que você está realizando para o cumprimento do programa divino, para o tempo que lhe correspondeu viver? Agora vejam aqui, continua dizendo um pouquinho mais adiante disso. Vocês vejam os apóstolos e, consequentemente, a esses mensageiros de Deus, Cristo disse que iria frente a reis, a príncipes e assim por diante. Depois Pedro e Paulo também, para testificar, Paulo também, e diversos mensageiros das eras, como Irineu, Lutero, que príncipe da Alemanha e daqueles territórios protegeram eles, e foi dito também ao reverendo William Branham que ele iria diante de reis e oraria por reis. Ou seja, tudo isso que aconteceu nesses mensageiros que foram aí diante de príncipes e de reis e estiveram falando com eles e orando por eles também, tudo isso estava sendo um tipo e figura do que seria com o mensageiro final, diz. E, portanto, para o último dia, vai reunir tudo isso, e sobre quem estiver o ministério do último dia, que será um ministério dispensacional, irá diante de reis, e a manifestação de Deus não terá limitações quanto ao que Deus fará. Poderão dizer, olha, esse aí está copiando. Ele está copiando o que o Dr. Soto fez e o que o reverendo William Branham fez. Ele está copiando. Olha, agora está ainda até diante dos governos e tudo. Olha, eles estavam representando, refletindo o que seria nesse tempo final. Agora, veja o que vai falar. Refletindo, representando, tipificando o que seria o mensageiro desta dispensação. Que tudo isso ia reunir neste mensageiro, que também chegaria a esse nível, onde estaria diante de governadores, reis, príncipes, e diante de todo líder. Tudo isso foi um reflexo do que Deus estaria fazendo nesse tempo, e tudo de uma forma progressiva. E não somente quanto a curas e milagres, mas também quanto à revelação divina e quanto a muitas outras coisas que os reis necessitam, os príncipes, os governadores e assim por diante necessitam. Ou seja, o mesmo que aconteceu no tempo de José e no tempo de Daniel, vejam. Qual rei, qual governador não gostaria de ter um profeta do seu lado? No Brasil,
Teria que procurar aí como foi. O que estava ali, o vice-prefeito de São Paulo, de Guarulhos, ele disse, ou comentou algo depois, quando foram na reunião, ele disse, ele é profeta? Esse que falou comigo aí, esse que foi com a família, ele disse, amanhã eu venho com minha esposa e meus filhos, e foram, a família toda, e ele esteve lá. Ele disse, ele é profeta? Eu creio que os que estavam com eles, disse, claro que sim, você não vê que... Algo assim disse, depois vamos procurar a conversa. Alguém de lá do Brasil me mandou, disse que tinha gravado, não sei se gravou, temos que ver se gravou isso. Ou seja, vai ter uma inquietação, e talvez olhando, mas isso aí parece que tem alguma coisa. E então, quando Deus abrir para esses líderes de uma forma mais aberta, porque agora está no meio da sua noiva, sussurrando nos seus ouvidos, falando o quanto a ama. Ele revelando todos os mistérios de Deus. Agora continua dizendo, por isso, vamos deixar quietinho. Na trajetória do programa divino, vamos estar vendo tudo isso e não vamos nos surpreender, mas que sim, vamos nos alegrar e dar graças a Deus pelo que estará fazendo, por motivo de que tudo isso estará no programa divino. Então, veja, uns vão se alegrar, outros vão se aborrecer, vão ficar mordidos, brabos. Vão falar, mas olha aí, como está fazendo isso? Está imitando, está copiando. O escolhido vai olhar e falar, isso é o que está em seu programa. Eu me alegro, eu regozijo do que ele está fazendo, porque as vitórias dele são minhas vitórias. Assim é o escolhido. O manufaturado incrédulo não vai pensar assim. Esse rapidamente é um ciumento e vai dizer, então por que você não faz? Para começar, não tem os ministérios, não és profeta. Então, se não é nada disso e não compreende, então melhor cala a boca. Porque recordam que melhor é evitar essas pessoas, evitar que elas falem demais, porque quanto mais falar, elas vão aumentando mais anos de castigo, mais anos de juízo divino. Em uma mensagem que nós lemos, ele falou assim, que se a gente pudesse adverti-los para encurtar o tempo de juízo dessas pessoas, não é que não vão passar pelo juízo, mas diminuir o sofrimento, o juízo, então, se a gente pudesse, a gente faria. Agora, continua dizendo, a terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens fatos, para o mundo e tudo isso. Israel virá e vai dizer, isso é o que estamos esperando, portanto vão dizer, isso eu quero também que seja para mim, não somente para o cristianismo nem para o mundo, mas também queremos para nós. E aí estarão as duas oliveiras para passar a mensagem para Israel. Portanto, ninguém vai tentar fazer o que o reverendo William Branham tentou fazer, de ir a Israel e levar a mensagem, porque ele não era a pessoa. E através das Escrituras sabemos que será Moisés e Elias, as duas oliveiras. Portanto, não tentes ocupar um lugar que não lhe corresponde. Mas sim, quando vejamos e reconheçamos esse ministério manifestado em uma pessoa, que claro, quando vejamos esse ministério manifestado em uma pessoa, então estaremos braço a braço com ele, respaldando-o com nossas orações e também economicamente, e cuidando de suas costas, protegendo as costas dele, para que assim se torne uma realidade o programa divino com a igreja noiva e com as virgens fatas. Então, cuidando do quê? Das costas. O escolhido de Deus protege as costas de cada companheiro escolhido de Deus e também do ministério final. O que não é escolhido, o irmão Branham aí já o cataloga como um traidor. E por trás falam contra dessa pessoa, desse instrumento. Ele disse, se você não tem nada bom para falar de alguém, então não fale nada, cale a boca. Por isso, eu sempre tenho falado, falem as coisas boas das pessoas, não fale as coisas más. Mas tem pessoas que falam, não,
Eu conheço isso aí fez tal coisa, isso aí fez tal coisa. Mas não diz que crê na mensagem do irmão Branham e do irmão William. Então o que você está fazendo? Falando coisa negativa dos irmãos ou do instrumento? Nos foi falado que falemos as coisas boas, tirar as coisas boas. O que for mal, ele falou, para quem você vai falar o mal? Para Deus. Não, sim, eu conheço ele. Olha, o que fala isso é o diabo, que é o que pega as coisas, tira as coisas, expõe as coisas, como expuseram as coisas de Jesus ali, em vez de expor as coisas positivas, em vez de falar assim, verdadeiramente ele fez tal coisa e tal coisa, olha a obra que ele está fazendo. Não, falaram, esse é um comelão, um beberrão de vinho e amigo de publicanos e rameiras. Ele é isso, ele é aquilo. Ele sim, eu conheço bem desde o começo. Vocês não conhecem nada, eu sim conheço ele. Olha quanto eu tenho escutado assim, muitos por aí falando. Isso é o diabo, usando esses instrumentos e falando assim, porque é o único que expõe as coisas que foram jogadas aonde? No reino dele. E como está no reino dele, então ele as tira e as expõe. Então, essa pessoa pela qual foi falado, volta para essa pessoa que falou isso mal dessa pessoa e fica nas mãos dela. E agora, quando no céu o trono é de juízo, como que vai devolver isso? Como que vai devolver esse erro? Então fica com esses erros em suas mãos. E então aí o juízo divino já fica determinado para a pessoa, assim que não fala mal de ninguém, fale as coisas boas. Sempre levante os detalhes que são buenos. E sempre as coisas boas, sempre exalte, exponha e exalte as coisas boas que tem. O mal não exalta, o único que exalta e expõe e exalta o mal é o diabo. Vamos ver onde me quedei por aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ou seja, que veremos uma aproximação das virgens fátuas, das fátuas a esse ministério e desse ministério a eles. Ou seja, que Deus vai abrir a porta entre as virgens fátuas e também no mundo, portanto, a nível de governo, a nível acadêmico e em todos esses níveis e em nível religioso no mundo também, e também lhe será aberto as portas com Israel. Já foi falado. Olha, nessa sacola aqui, eu trouxe é que nesses dias, nesse mês passado, veio nos visitar aqui. Isso foi uma viagem como um flash. Ron Cohen. Ele é primeiro sargento. Primeiro sargento militar lá de Israel e estava em Miami em uma atividade, uma reunião importante lá em Miami, e tomou um voo para Porto Rico e chegou um dia, era bem tarde, no outro dia, chegou um dia tarde, no outro dia foi embora tarde, algo assim, e esteve aqui na carpa, isso já é algo militar também, e me trouxe uma placa lá do grupo militar, diz obrigado, e tudo isso que eles fazem a favor de proteger Israel, e ver que a gente está com eles também, braço a braço, então eles apreciam isso e mandaram alguém desde lá e prepararam isso e tudo pelo apoio com verdadeira aliança com a nossa unidade. Então, obrigado a você. Sigamos salvando vida e defendendo a terra de Israel. Veja, eu não tirei aí o forrinho porque está bem bonito. E atrás aí, eles levaram um tempo para preparar aqui uma pasta, um caderno
Aí o comando militar, e lá tem um dos moços que tinha um que gostava de tirar foto na seta, era fã disso também. E preparou um videozinho também, ou seja, assim como nós, lá também tem, eles são como a gente lá em Israel, entre os militares também. Como fala isso? Que esses que gostam, que é aficionado, ou seja, apaixonado e gosta. Aí uma dedicatória ao Dr. José. Essa foi a que veio. E prepararam aí com fotos que nós tiramos lá. Esse álbumzinho aqui foi preparado por eles. Aí está o capitão deles também. Foi quando estivemos na Galileia. Eu fiquei surpreso. Como prepararam essa revistazinha assim, tomaram um tempo. E no final colocaram somente a face de lado e me agradecendo aí. Esses são os carros que eles usam para fazer o trajeto ali. Nós montamos num desse para ir nas fronteiras, nos locais de conflito. Mas vejam, tudo isso e a gente fala, meu Deus, achando graça, o teu ungido achando graça aos olhos deles. Até mesmo uma camiseta para nós usar quando irmos lá e fizermos percorrido e não vai ter que estar colocando a camisa lá. Então vejam que até os militares estão vendo algo e reconheceram que aí tem algo nesse instrumento. Algo eles estão vendo, porque eles estão esperando um homem que esteja no meio da raça humana e que já esteja grande. E agora sim não vão poder falar que não tem 50 anos. Até já passou um pouquinho. O ano tem que vigiar tudo isso. Agora veja, continua dizendo, assim que esse ministério está prometido para estar no meio da igreja, e aí com esse ministério, será que a igreja será restaurada? É com esse ministério, porque será Cristo colocando esse ministério por meio do seu Espírito no meio da sua igreja, e portanto veremos esses ministérios sendo operados em um homem que terá a missão de estar no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Se é uma missão, vejam, então é uma obra que estaria sendo realizada. Terá a missão de trabalhar para que cumpram todas as promessas que Deus fez para a sua igreja, para as virgens fátuas, para o mundo e para o povo hebreu. Terá a missão de se permitir usar por Deus para Deus cumprir a terceira etapa. O que será Deus por meio do Espírito de Cristo, operando através de um homem. O reconheceremos, porque estaremos vendo o cumprimento de cada uma dessas promessas através do Espírito de Deus nele. Algumas pessoas poderão falar, como é que ele faz para conseguir o êxito em tal qual coisa? Não é o êxito dele, é o êxito do Espírito de Deus que prometeu fazer essas coisas e as estará cumprindo no meio do seu povo. Toda a glória e toda a honra é dele. E ele é o que está realizando essa obra. E os escolhidos de Deus, braço a braço, com esse ministério, também são os instrumentos que Deus estaria usando junto ao mensageiro para cumprir esse programa, essa obra que ele estaria realizando. Assim que nos enviaram isso, essa pasta que nos enviaram do exército dele, mas aqui eu tenho um exército maior. No programa divino todos são importantes, o povo hebreu, mas o mais importante para Deus é a igreja noiva. Esse poderoso exército que Deus está preparando nesse tempo final para realizar todo o seu programa e finalizar com chave de ouro com a nossa transformação. Assim que vimos
o ministério dispensacional para todo o povo, nações, línguas e reis. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês esses momentinhos e assim mostrar como vão as coisas no programa divino e como as portas estão abrindo, todas as portas estão abrindo e sem fazer esforço nem nada, tudo tem vindo sendo aberto, tudo tem estado se abrindo como as portas de um supermercado ou portas de locais que a gente aproxima e abrem. É o Espírito de Deus que abre a porta, o qual está no meio da igreja e que está operando, trabalhando e realizando todo esse trabalho. Que Deus nos abençoe, nos guarde e sempre estejam apercebidos e em dia com tudo o que está acontecendo. E nesse mês de fevereiro, também esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. E coisas que estarão acontecendo, que logo vai ser mostrado o que aconteceu. Nisso, eu sei que vocês são compreensivos e quando vejam o que aconteceu, vão se alegrar como se antes soubesse. Tudo irá passo a passo, mas terão muitas coisas que estarão sendo realizadas neste mês. E então desejamos sempre a guiança divina e que seja Ele que opere em tudo, seja o Espírito de Deus que opere em tudo, como tem sido feito até agora. Sempre foi assim, é assim e será assim. Portanto, esse ano completo é um ano de muitas bênçãos. Bem, o que estará sendo visto, muitas coisas já terão acontecido nos dias anteriores e outras que vão estar acontecendo, porém, tudo é de uma forma reservada, simples. Não é porque qualquer um poderia dizer assim, tem que falar tudo, para que vejam tudo o que está fazendo, mas aqui é o contrário, aqui não fala nada e faz, e depois mostra depois que é feito. Olha, foi isso que aconteceu, porque a glória e a honra é de Deus. Até mesmo quando chegar esse tempo, vejam, esse instrumento vai estar no seu escritório, trancado aí, fechado nesse quarto de oração. E também não será algo público como que era o costume de fazer em outros tempos, porque ele falou, disto não dirás nada a ninguém. Portanto, tudo vai estar sendo feito, realizado, e o importante é que cumpra o que foi prometido. Que cumpra da forma que Deus viu e que ninguém seja de estorvo para isso. Mas bem que sejamos de bênção para todas essas fases e etapas que o sétimo selo está realizando nesse tempo. Bem que Deus nos guarde, os abençoe e nos veremos daqui a pouco. Aqui às 10. São 7, 8, 9, 10, 3 horas. Às vezes a gente vê tanto tempo, não vamos dizer assim que está perdido, porque a gente fica meditando e fica estudando aí. E até que toma o café da manhã também, mas às vezes tenta puxar alguma horinha para trás para aproveitar. Vai chegar um momento que já não vai ter mais limite, tudo será seguido. E por causa dos horários também, porque lá no México agora são às 5 da manhã, são 2 horas. São 5 da manhã, na América Central, na Guatemala, e todos esses lugares por lá são às 5. Mas os irmãos já estão ali e a gente diria assim, bom, esse é um dia que a gente poderia, assim bem cedinho, continuar seguido e aproveitar amanhã. Alguém fala assim, a fresca da manhã, o frescor da manhã. E a gente está mais acordado, e quando começa a chegar às 11, 12 do meio-dia, então a gente já está assim meio
já é uma grande luta por causa do vapor, da quentura. Alguns lugares são mais quentes do que outros. Não é que a pessoa quer dormir, mas é como que cai um pouco como que cai a pressão, e se está desde cedo aqui, de 5 a 6 até às 11, 12, quando chega lá, já está aí meio... E essa cadeira já está bem marcada na costa. E é bastante tempo. Às vezes tem que ficar de pé um pouquinho, se esticar um pouco mais. O que desejamos que seja dada a palavra de Deus. Hoje seria um bom dia para começar antes, mas já tínhamos anunciado para as 10. Quando for assim, eu creio que poderemos... Tem que falar com o nosso irmão Miguel como ele vê, porque tem situações em alguns países que às vezes, por causa dos ônibus que passam a certa hora e só passam depois das 6 ou das 7, em alguns lugares no domingo passam depois das 6 ou 7, então não chegariam a tempo. Então tem que considerar tudo isso primeiro, para o bem dos irmãos. A gente sempre tem que pensar nos irmãos, em todos os lugares. Fazer, como diria assim, fazer uma pesquisa, uma análise, e se no domingo poderíamos passar um pouquinho mais cedo. Olha, quando estamos em outros países, algumas vezes começamos às 8, tem lugar que é somente 1 hora, começamos às 8 e aqui são às 9. Ou, por exemplo, no México, quando são às 7, lá são 7, aqui 9, mas todo mundo já está lá. Ó, em Villahermosa nós começamos às 7 porque todo mundo já estava. E para que a gente vai esperar se todo mundo já está aí? Então começamos bem cedo. No domingo que vem, que estaremos em Monterrey, lá com certeza vamos começar às 8 ou às 7, certamente às 7, que são às 9 aqui. E sábado, no sábado que vem, é o primeiro sábado do mês. Os primeiros sábados do mês, todos os sábados são do mês. Pode ser nesse sábado, no outro sábado, sempre dá a palavra. É dado a palavra, e onde quer que esteja, quando eu estou presente, tudo bem. Se não, eu mando um áudio, envio um áudio. Nesses últimos sábados eu tenho estado presente quando eu estive viajando. E nesse sábado também se converte em um sábado do mês. A única diferença é que talvez... Aqui não estão, mas em outros lugares, se não corresponde ao primeiro sábado do mês, aqui o que pode fazer é deixar as portas abertas, e o que quiser vir, senta aí e escuta, e se vai. Pode ser que também não tenhamos essas dificuldades nisso, porque poderemos fazer dessa forma também, ainda que não seja o primeiro sábado do mês e esteja em outro país, então anuncia a hora e o que queira vir, liga aqui o telão e se assenta tranquilinho por aí e escuta a transmissão, o que quiser. Agora não vão dizer, eu vim... Tem dos que tem. O que não puder vir, que tenha compromisso nesse dia, não se preocupe, escuta, como sempre escutou na sua casa, no telefone, não tem nenhum problema. Eu vim, você não veio. Vocês riem, hein? Isso acontece. Bem, Deus abençoe e os guarde. E hoje, que hora vamos começar? Às 9? Já estamos aqui, não é certo, como dizemos? Tem que perguntar para o irmão Miguel. Isso anuncia rápido. É porque quando os irmãos também já se programam um dia antes, e anunciaram muito em cima. Assim. Outras vezes fizemos que anunciamos no mesmo dia. Eu não enviei a foto, olha essa foto que eu tinha aí. Deixa eu enviar ela para você. Porque vão falar, bom, não tem evidência de que ela veio. E eu tinha aí para enviar e não enviei. Foi uma terça-feira? Terça-feira ela chegou e foi na quarta.
e veio até aqui. Ela ficou, quando entrou, ficou impactada com o auditório. Disse, uau! Esa es la... ¿Dónde puse aquí? La sargento primero. Primeiro sargento. Primeiro sargento. Ela está aí do lado direito. Ela aparece aí como escriturária, mas quando está lá, coloca toda a parafernália militar e já não se parece mais. Quando coloca o capacete e coloca toda aí a máscara, já não conheço mais ela. Ela esteve aqui conosco, já é nossa amiga. E quando nós formos lá, e novamente, que vai ser em breve, eu não sei se vocês viram no noticiário, que já foi aberto para ir ao túmulo de José. Tem que ver se é Cisjordânia nesse local aí, que fica praticamente dentro de Israel. Na outra ocasião nós íamos, mas são dias específicos e tem que ir com escoltas. Nos colocaram aí num ônibus grande militar e nisso assim, bem preparada, que leva a gente leva as pessoas para Cisjordânia. E nós íamos para lá, porque tem os dias específicos aqui, esse local é perigoso. E é somente um dia da semana, e não pode ir assim, o que for por sua própria conta, não tem a proteção do governo. Mas agora, no final de dezembro, já abriram a oportunidade para ir a esse lugar. E para eles a notícia foi grande. Depois vocês procuram que foi aberta essa oportunidade para ir de uma forma aberta. Lá, aquela região ali onde estão os restos, onde fala que estão os restos de José. E ela estava me dizendo que para a próxima eu vou te levar lá. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E eu não sei o que aconteceu com Miguel, não sei se comentaram com Miguel, se podemos fazer isso hoje. Se Miguel estiver me escutando, eu não sei se o irmão Miguel está me escutando. Uma pessoa lá do Brasil me escreveu que quando perguntou, ele é profeta? E a assessora dele disse, ele é o ungido do Senhor. A assessora do vice-prefeito. A assessora falou para ele. Aqui estava, não sei se vocês viram, uma que estava assim, me olhava. Ela estava bem atenta, esteve até o final. Isso foi o que ela disse quando ela perguntou isso aos que estavam. Ela falou, ele é o ungido do Senhor. Como as pessoas que nunca escutaram nada e identificam o ungido do Senhor. E pessoas que falam que já fazem anos na mensagem, falam que é Beelzebul, que tem demônio, que é um fanático, que é um impostor. Assim foi no tempo de Jesus. Olha, aquele que estava na cruz lá, o último que estava lá na cruz, como ele teve essa oportunidade e como ele honrou esse ministério de Jesus. Não ficou falando, se você é um dos meus, você fez isso, você fez aquilo. Não. Não falou assim com Jesus. A grande diferença do que é a predestinação. Não importa que leva tantos anos na mensagem, ou que tenha todas as mensagens, que tenha tudo. Se não identificar o Espírito de Deus no tempo que lhe correspondeu viver, não te serve de nada, não serve de nada para você. Continua sendo o mesmo incrédulo. Bem, bendito seja o Senhor para sempre. Benditos sejam os benditos, os escolhidos de Deus que, neste tempo, identificaram o ungido do Senhor. Eu não sei o que Miguel falou. Não sei se... Déjame ver. Ruth, está, me escribió. Amém, amém, Ruth. Ruth escreveu para mim, amém, amém. Saudação para Miguel.
Tem um delay aí. Agora, vamos ver como o Miguel veja se deixamos como está hoje, porque não foi anunciado que seria às 9. Ou se não tem dificuldade para começar uma horinha antes, começaremos então às 9. Assim, para dividir a responsabilidade com nós dois e qualquer coisa não vai falar. Agora nós somos dois. Miguel e José falaram que é às 9. Assim que da forma que ele falar, claro que sim, que pode sim. Bem, vocês já ouviram que nosso irmão Miguel também consentiu que seja às 9. Obrigado, irmão Miguel, pela grande notícia que nos termina de dar, que seja às 9 de Porto Rico, que são as 7 lá no México. E lá no Brasil, 9 aqui, lá são as 10. Bem, nos veremos agora. Agora já seria dentro de 2 horas, vê? Um pouco menos. Bem, que Deus os guarde, os abençoe e ore bastante por tudo que estará falando e tudo que estará sendo lido e tudo que estará sendo lido nas entrelinhas e tudo isso que essa palavra se encarne em nosso coração e saiamos transbordando no dia de hoje, avivados com toda a palavra que Ele nos dê. Que saiamos com o que viemos buscar, com bênçãos e com mais palavras encarnadas. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. E os amo muito, com demasiado, ou seja, muito com demais. E bom proveito. Todos têm um bom proveito no alimento físico também. E damos graças a Deus que nos dá o alimento espiritual e também nos dá o alimento físico. E que coloca na mesa de cada lar, que nos supra o pão físico, o alimento também para nossa vida. Pelo que agradecemos a Ele, pela forma, pela maneira que Ele proveu. E as mãos que também preparam o alimento, sempre façam de coração. Não preparar uma comida assim de má vontade, mas prepará-la com amor. Então as mulheres têm que preparar a comida com amor e tratar bem o seu esposo, porque ele é um rei. Assim como você quer que você seja tratada com respeito, então também trate seu esposo com respeito e colocando ele no lugar que lhe corresponde, que ele é a cabeça do lar. Não é um que é manejado ou mandado pela esposa, mas também você não vai ser um machista por causa disso. Tem que ter um equilíbrio aí, um tem que respeitar um ao outro. Portanto, aqui prepara o alimento, e se for o homem, isso também não está errado, porque aí tem uns bons chefes que cozinham talvez até melhor do que as mulheres. Mas isso aí já está na veia. E quando preparam bem também, com amor, sabendo que esse alimento vai ser digerido por escolhido de Deus. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Agora sim, vamos.